Olá, nós temos conversado aqui já há algum tempo sobre a reputação, sobre a importância da reputação. E o que é reputação? O que a gente tem entendido ao longo desse período todo? A reputação, mais do que aquilo que eu gostaria de mostrar, mais do que aquilo que eu gostaria que as pessoas vissem em mim, mais do que aquilo que eu sou de fato, a reputação é aquilo que as pessoas percebem de mim, percebem das minhas interações com as demais pessoas, nos meus relacionamentos, com os meus públicos-alvo, com os meus stakeholders. E quem são meus públicos, meus stakeholders? Podem ser desde os meus clientes, os meus fornecedores, o meu público interno, minha equipe, todos aqueles com os quais eu me relaciono, todos aqueles com os quais eu interajo, eu, empresa, eu, pessoa física, eu, personalidade. Todos aqueles com os quais eu me relaciono são, de fato, os meus públicos-alvos, são os meus stakeholders. E o que eles percebem de mim diante das minhas interações é o que a gente tem dado nome aqui e definido como a reputação. E por que a reputação é importante? Por que é bom ter uma boa reputação? A reputação, ela vai servir como uma base, como um parâmetro de quão interessante aquela pessoa é. Todas as interações que eu tenho com alguém, todas as vezes que eu interajo, eu me comunico, a relação é boa, costuma ser bacana. Então eu reverbero isso sobre aquele objeto, sobre aquela pessoa, sobre aquela empresa, sobre aquela marca. Eu falo assim, é bom, a relação que eu tenho com ela sempre é boa, é positivo. Mais pessoas falam bem daquela marca, mais pessoas falam bem daquela empresa, mais pessoas falam bem daquela pessoa. Mais vezes, pessoas vão querer se relacionar com ela. E qual a vantagem disso? Diante de uma boa reputação, há maiores oportunidades. Oportunidades de negócio, oportunidades de relacionamento. Então, ter uma boa reputação é um ativo interessante para uma pessoa, para uma marca, para uma empresa, para uma personalidade. Bom, e como é que eu construo essa reputação? Quanto melhores forem as minhas interações, mais chances da minha reputação ser positiva. E veja, não é só eu ser bacana, porque às vezes eu posso ter boas intenções, eu posso achar que eu estou sendo efetivo no meu relacionamento, mas as pessoas, os públicos com os quais eu interajo, não estão entendendo dessa forma. Então essa sensibilidade sobre a percepção dessas interações com o meu público é extremamente importante. E com mais vezes que eu me relacionar com esses meus públicos, quanto mais eu me relacionar com eles de forma positiva, assertiva, melhor vou construindo a minha reputação. Quando eu faço isso no meu círculo de relacionamento, as pessoas com quem eu converso no meu dia a dia, isso é bacana. Há 500 anos atrás, antes da criação da imprensa, antes de criação dos meios de comunicação, todo mundo com quem eu me relacionava, eu conseguia ali mais ou menos entender qual era a minha reputação com essas pessoas. Mas a partir da invenção do impresso, a partir da invenção do rádio, da TV, do cinema, de repente eu começo a ter meios de comunicação cada vez mais incontroláveis. Cada vez mais tem um alcance em escala muito maior do que aqueles relacionamentos com os quais eu controlo, que eu sei, os quais eu estou, pelo menos, ciente do que elas percebem a meu respeito. Os meios de comunicação multiplicam as oportunidades de eu construir a minha reputação, positivamente ou negativamente. No rádio, no jornal, na TV, as pessoas, então, trazem uma notícia sobre aquela empresa, sobre aquela marca. Trazem uma reportagem, uma entrevista, vão construindo histórias e conteúdo sobre aquela empresa, sobre aquela pessoa, sobre aquela personalidade, e a partir disso, a reputação vai sendo construída. Existia um filósofo, um pensador canadense chamado Marshall McLuhan, e ele dizia que mais do que simplesmente aquilo que eu digo, mais do que a mensagem, o meio é a mensagem. E o que significa isso? Significa que não é simplesmente aquilo que eu digo, mas como aquilo que eu digo em um meio de comunicação é devidamente apresentado para o meu público final. Se eu quero chegar, se eu quero construir uma marca global, alcançar muitas pessoas, como elas estão percebendo aquilo que eu gostaria de dizer, apresentado através de um meio de comunicação, através de um rádio. Então não basta só eu ser elegante quando as pessoas me veem presencialmente. Eu preciso ser elegante também nos meios de comunicação. O meu tom de voz quando eu estiver numa rádio. Ou então a minha aparência, a minha maquiagem, o meu cabelo quando eu estiver diante de algo que capta
o meu visual. Então eu preciso estar atento como aquele meio de comunicação funciona, os códigos que ele utiliza, para que eu, manuseando bem aquele meio de comunicação, seja assertivo na construção da minha reputação. Isso era mais fácil quando os meios eram impressos, eletrônicos, e quando eles começam a se tornar mais digitais. Aí os meios de comunicação vão ficando mais complexos. Por quê? Porque quando eu falo da minha comunicação na internet, de que internet eu estou falando? Se eu estiver falando, por exemplo, do Facebook, qual é a linguagem do Facebook? Que público está ali dentro? Se eu quero construir uma comunicação, interagir com um público que utiliza o Facebook, se os meus stakeholders estão ali, que tipo de linguagem eu vou utilizar para alcançá-lo? Se eles estão no Instagram, como é que eu vou me comunicar naquela ferramenta? Que tipo de oportunidade de comunicação eu tenho naquela ferramenta? Não só como eu gostaria de ser percebido, mas como de fato eu sou assertivo nessa comunicação. No TikTok, no Twitter, ou nos meus blogs, ou em qualquer noticiário, nos meios de comunicação, dos grandes portais de notícia, como é que eu crio a pauta, como é que eu crio a comunicação para que não só seja dito aquilo que eu gostaria, mas da forma que eu preciso dizer para que o meu público de interesse me perceba da forma assertiva que eu gostaria. Então, dominar os meios de comunicação, ou dominar a forma como eu gero um conteúdo para um meio de comunicação, é importante para que eu consiga construir uma reputação assertiva. Bom, mas como é que eu faço isso nas plataformas digitais que elas utilizam algoritmos? E o que são algoritmos? São os códigos que as plataformas digitais utilizam para entregar o meu conteúdo de forma repetida para um determinado público, com uma determinada função, com uma determinada forma de apresentar aquele conteúdo, para construir de fato a minha reputação. Então veja, qual é o algoritmo utilizado pelo Instagram para entregar um determinado conteúdo? Como é que eu apresento aquele conteúdo da melhor forma para que a plataforma, por meio de códigos, entregue para o meu público final? Então eu preciso pensar como eu construo esse conteúdo, como eu entrego esse conteúdo naquela plataforma para que de fato chegue no meu público de interesse. Muito bem. Mas desde 2023 a gente está vivendo diante de um novo desafio. Não é só o conteúdo que eu entrego, mas a minha capacidade de produzir conteúdo para essas plataformas. A inteligência artificial, ela chega de forma avassaladora, como um grande fenômeno em 2023, de forma mais popularizada, para intensificar, para potencializar a minha produção de conteúdo. E quando eu produzo o meu conteúdo em larga escala, eu tenho maiores chances de construir a minha reputação nos meios digitais. Bom, então se eu quero chegar em determinado público, e para isso eu preciso usar uma plataforma, hoje eu tenho a oportunidade de produzir o conteúdo utilizando também robôs, utilizando inteligência artificial para ser assertivo na produção de um conteúdo que vai chegar nessa plataforma para então chegar no meu público final. O grande desafio dos comunicadores, profissionais de comunicação, não é mais só pensar no meu público, não é mais só pensar no algoritmo, mas começar a pensar que tipo de prompt, que tipo de comando eu gero numa ferramenta de inteligência artificial para que ela produza em massa conteúdos que sejam assertivos para serem lidos por esses algoritmos, para por fim chegar no meu público final. O jogo está ficando mais difícil. Não se trata mais só de simplesmente produzir muito e muito conteúdo. Eu posso chegar para ferramentas mais populares como ChatGPT ou como Bard e dar alguns comandos ali e gerar uma porção de conteúdos. Mas não se trata só de gerar o conteúdo, mas de entender, de fazer uma curadoria para como a ferramenta funciona e então gerar o comando assertivo para gerar o conteúdo ideal para o algoritmo entregar por fim no meu público final. O grande desafio de profissionais de comunicação daqui por diante não é só estudar o público, mas entender cada vez mais os meios. Entender cada vez mais como é que eu gero um comando para chegar o conteúdo de forma assertiva. Dominar os meios, dominar a forma como essas ferramentas foram construídas, pensadas, como os algoritmos leem esse conteúdo, é nosso grande desafio como profissional de comunicação. Para ser um bom profissional de comunicação, nossa grande tarefa daqui para frente é ter um olhar humano e também começar a entender como as máquinas pensam, como a inteligência artificial produz tudo isso. Boa sorte para todos nós nesse desafio. Obrigado.